Olá a todos, é com muita alegria que hoje celebramos o Dia Mundial da Audição, uma data determinada pela Organização Mundial de Saúde. E para celebrar esse dia, eu preparei com muito carinho uma palestra sobre os cuidados auditivos para todos. É uma honra poder colaborar com essa ação mundial junto à Organização Mundial de Saúde e o Fórum Mundial da Audição, ajudando a espalhar informações extremamente importantes e relevantes a todos sobre a audição. E eu vou contar para vocês por que essa data é celebrada no dia 3 de março. Vocês sabem por quê? Porque o 3 parece muito com as nossas orelhas. Então, dessa maneira, você nunca mais vai esquecer que todo ano, dia 3 de março, é celebrado o Dia Mundial da Audição. E essa data vem sendo celebrada desde 2015. E todo ano ela tem um tema principal, justamente levando em consideração os cuidados auditivos. E este ano de 2021, o tema principal são cuidados auditivos para todos, seja em qual idade, seja em qual fase de vida que a pessoa tenha. A importância da triagem, da reabilitação e da comunicação. E aqui eu vou dividir com vocês alguns dados bastante importantes que a Organização Mundial de Saúde revelou. 16% da deficiência auditiva dos adultos elas são devido às atividades ruidosas, seja de trabalho, seja de lazer. 1,1 bilhão de adolescentes em todo o mundo, adolescentes e adultos, eles estão correndo um risco extremamente grande devido à falta de segurança nos equipamentos, sejam eles fones de ouvido ou qualquer outra atividade de exposição de ruído, ao ruído no lazer. Nós estamos falando em 466 milhões de pessoas que têm algum tipo de dificuldade auditiva no mundo. Isso significa 6,1% da população mundial. É muita gente. E a previsão da Organização Mundial de Saúde é que em 2050, 2,5 bilhões de pessoas terão algum tipo de perda auditiva. Nós estamos falando que uma pessoa em cada 4 pessoas terão perda auditiva. Atualmente, hoje em dia, é uma pessoa em cada 5 que tem algum tipo de perda de audição. E nós estamos falando também que 700 milhões de adolescentes e adultos no mundo irão precisar de algum tipo de reabilitação auditiva. 200 milhões de crianças com perda auditiva, com infecções no ouvido, possíveis de serem evitadas, ou seja, nós temos infecções no ouvido na população infantil que é muito prevenível e tratável, evitando assim uma perda auditiva. E com a Covid, com a pandemia, tudo isso se agravou. E você sabe quanto custa financeiramente no mundo não tratar uma perda auditiva? A Organização Mundial de Saúde revela que o custo médio anual global para uma perda auditiva não tratada está na casa dos 980 bilhões de dólares. Ou seja, anualmente 980 bilhões de dólares são perdidos, jogados fora totalmente, principalmente devido à perda de produtividade dessas pessoas, o isolamento social que a perda auditiva causa. Ou seja, perda auditiva não tratada causa muito prejuízo, inclusive a todos do mundo. E outro risco mundial que a população está correndo, segundo a Organização Mundial de Saúde, é realmente a exposição a ruídos de extrema intensidade. Ou seja, principalmente as atividades com música, shows, fones de ouvido. Isso sim pode prejudicar e muito a sua audição e causar uma deficiência auditiva permanente e zumbido. E não tem como negar, o mundo está extremamente barulhento, principalmente nessa fase de pandemia. As pessoas estão cada vez mais utilizando fones de ouvido, seja para teleconferência, para teletrabalho, para aulas online ou até mesmo para jogos.
o dia inteiro com fones muito intensidades muito elevadas, crianças com brinquedos barulhentos, os eletrodomésticos dentro de casa, ruído na rua, os shows, trabalho, ou seja, nós estamos realmente num mundo muito barulhento. Mas quais as consequências desse tipo de exposição abusiva? O que pode nos acontecer? Primeiramente, vamos falar das consequências que são os efeitos auditivos. O primeiro deles realmente é uma perda auditiva, assim como a Organização Mundial de Saúde acabou de revelar, que realmente estamos correndo o risco de perdas auditivas. Temos ainda o zumbido. O zumbido, 80% dos casos de zumbido estão relacionados a problemas auditivos. O zumbido é um sintoma, não é uma causa, sendo que 20%, por média de 20%, está relacionado a outras causas que não a audição. Mas 80% dos casos de zumbido tem uma relação direta com problemas auditivos. Hipersensibilidades auditivas, algum tipo de sensibilidade para sons que nem intensos são, mas que podem ser mais baixos, mas que incomodam a pessoa num grau leve ou num grau muito severo de incômodo, algum tipo de som. Temos ainda o recrutamento e a diplacusia, que são frutos de uma lesão que a gente chama de lesão coclear, que é uma lesão nas células auditivas, nas células ciliadas externas do ouvido, aonde, quando elas estão saudáveis, o recrutamento, por exemplo, quando as células estão saudáveis, você amplifica o som baixinho e protege do som alto. É assim que funciona uma célula ciliada externa, que a gente chama. Quando você tem uma lesão dessa célula, você pode ter o recrutamento. O que o seu ouvido era um amplificador não linear, ou seja, um compressor, ele te protegia quando você tinha células saudáveis. Quando você tem uma perda auditiva, quando você tem uma lesão dessas células, você perde a capacidade de proteção e aí você pode ter, então, o tal do recrutamento, que é um desconforto exacerbado a sons que antigamente você não tinha esse desconforto. E temos ainda também, fruto de uma lesão dessas células, a diplacusia. Os músicos bem que conhecem, alguns deles conhecem isso, que é justamente porque machucou, teve uma lesão nessas células, você pode ter uma confusão, você confunde aumento de intensidade com mudança de frequência. Os músicos, às vezes, brincando, eles falam assim, você está semitonando. O que é esse semitonar? Na verdade, está cantando fora do tom. Na verdade, a pessoa, às vezes, pode ter, obviamente, uma diplacusia. Ou então, simplesmente, também não conseguir cantar dentro do tom, né? Você ainda pode ter vertigem e desequilíbrio, tonturas, e a fonofobia, que é o medo de ouvir sons. Mas não são somente os efeitos auditivos, a gente tem os efeitos extra-auditivos, ou seja, que não tem nenhuma relação com a audição, mas que são cefaleia, dor de cabeça, insônia. De você escutar tanto som alto, você pode sim ter alguma insônia, até mesmo mais crônica, uma hipertensão, ansiedade, nervosismo, fica irritado com qualquer coisa, desatenção, perde o foco, estresse, alterações no sistema endócrino, no sistema cardiovascular, no sistema vascular, alterações cognitivas e até mesmo alteração das funções neurológicas. Existem várias pesquisas e estudos pelo mundo falando sobre esses efeitos extra-auditivos. E nos profissionais da música? Sejam os músicos, sejam os DJs, os engenheiros de som, o que eles têm de maior queixa? Quais são as principais queixas que eles nos trazem? É o zumbido, a sensação de plenitude auricular, que é a sensação do ouvido cheio, e pressão no ouvido. Mas a gente tem o mantra da preservação auditiva. Essa é uma tabela que nos guia, que é uma tabela determinada pela NIOSH, que é um órgão internacional de saúde ocupacional, que nos fala que acima de 85 dB, você já começa a ter algum tipo de perda auditiva, se você não se cuidar, ou seja, se você não se proteger. Então, essa tabela nos mostra uma relação entre intensidade e tempo.
A cada 3 dB que aumenta a intensidade, diminui pela metade o tempo de exposição. Então, 85 dB, nós estamos falando somente em 8 horas. Acima disso, você realmente já está começando a correr o risco de algum tipo de lesão auditiva. E essa intensidade, quando você vai para 88 dB, 4 horas, 91, 2 horas, chegando a 109 dB, somente 1 minuto e 53 segundos. Mas será que eu estou falando grego em relação a esse dB? Esse dB é decibel, né? São os decibéis que são seguros ou não. Então, vamos lá. Quando eu falo em 80, 90, 100 dB, o que realmente isso significa na prática na sua vida? Até 60 dB, nós estamos falando de um conforto acústico, que é uma conversa, um choro, um passarinho, chegando até num latido de cachorro, que se ele começar a ficar muito forte, o latido ele já começa a ficar mais intenso. Até 85 dB, nós já estamos falando de um desconforto mais leve. E aí pode incluir aí secadores, uma avenida agitada, algum tipo de telefone, que não muito, né, não muito intenso, nem muito baixo, mas já é algum som mais alto. Agora, acima dos 85 dB, nós já estamos falando em 100, 120 dB, nós já estamos falando, por exemplo, de fone com som alto, na faixa entre 100 e 120 dB, de shows, de show de rock, ou de shows que realmente o som do PA, que é o som que leva para o público, fica extremamente alto. A gente está falando de barulho de metrô, 130 dB, já estamos falando em avião na pista, explosão, ou seja, extremamente prejudicial à audição. Mas como que eu sei em qual nível de pressão sonora que eu estou exposto e que eu posso ter algum tipo de prejuízo? Existem vários aplicativos disponíveis no mercado. Um dos que eu recomendo seriam instrumentos que são validados e testados. O da NIOSH, que é do órgão que eu falei para vocês, internacional, sobre saúde ocupacional, aonde você começa a ter uma noção exatamente de quanto você está exposto e saber se você está correndo realmente um risco ou não, dependendo do tempo que você está exposto. E as pesquisas continuaram a acontecer e existem pesquisas que nos mostram que os valores são um pouco diferentes quando a gente fala em música, em indústria, em fones de ouvido, ou seja, definindo outros valores para cada uma dessas aplicabilidades. E o que recentemente a comunidade científica nos falou sobre o uso de fones de ouvido no dia a dia? Um grupo de cientistas ligados à Organização Mundial de Saúde, que fazem parte do Make Listening Safe, coligados também ao Fórum Mundial da Audição, eles fizeram uma pesquisa e eles determinaram os padrões para uma escuta segura. E que padrões são esses? Nós estamos falando em horas semanais. Então, 80 dB seria para 40 horas semanais. Então, é um outro olhar para quem está usando os fones de ouvido, por quanto tempo que semanalmente a pessoa poderia estar exposta a esses fones de ouvido, o volume que as pessoas estariam expostas durante essas 40 horas semanais. Bom, mas qual é o impacto dessas perdas auditivas não tratadas na vida das pessoas, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, acabou de publicar que isso impacta sim e muito na compreensão e na comunicação diretamente, no desenvolvimento e na fala, na linguagem. Isso prejudica muito as crianças quando você tem uma perda auditiva e realmente o desenvolvimento da fala pode ficar muito prejudicado. Na cognição das pessoas, a gente sabe que perdas auditivas levam a alterações cognitivas com o passar do tempo, aspectos sendo interferidos na educação, na saúde financeira e no emprego. Vocês acabaram de ver, eu mostrei alguns dados de quanto custa não tratar uma perda auditiva, quanto custa isso para o mundo. Isolamento social e a solidão, ou seja, os aspectos psicossociais da deficiência auditiva, o quanto que uma perda auditiva pode realmente influenciar. A pessoa começa a se afastar e realmente se isolar. Saúde mental, alteração na saúde mental, nos relacionamentos interpessoais, prejudica muito
na própria identidade da pessoa, no estigma de ter uma perda auditiva, nas dificuldades de uma maneira geral educacionais e afeta muito resultados no trabalho. Mas o que eu faço para não ter uma perda auditiva? Tenho que fazer. Então, eu tenho uma boa e uma má notícia. Eu sou uma pessoa muito otimista e eu vou começar pela boa notícia. A boa notícia é que tudo isso é prevenível. E a má notícia é que é irreversível. Então, perda auditiva por exposição a níveis de pressão sonora elevados, elas podem sim ser prevenidas e elas podem ser irreversíveis se você não cuidar. Então, somente o que nos resta é prevenção auditiva. Segundo o programa mundial Dangerous Decibels, do qual eu tenho a honra de poder ser educadora dele no Brasil, ele nos fala o seguinte: para a gente proteger a audição, você tem 3 caminhos, 3 maneiras. Ou você abaixa o som, então você está num show, você vai lá e abaixa o som, você não consegue, mas na sua casa, escutando o som, você consegue abaixar o som. Ou você se afasta da fonte sonora, fica longe da fonte sonora, ou você protege os seus ouvidos. Então, essas são as 3 maneiras que você tem para fazer uma proteção auditiva quando você está exposto a sons de intensidade muito elevadas. E não tem mais desculpa. Hoje, o mundo inteiro tem protetores auditivos especiais, diferentes para diferentes aplicabilidades. Então, para cada tipo de esporte, ou de lazer, ou de trabalho, você pode ter um tipo de filtro, um protetor que protege, por exemplo, protege do ruído e deixa passar as características da fala, as características espectrais da fala. São protetores que você não perde a qualidade do som, mas atenua o som que está extremamente intenso. E os fones de ouvido? Os fones de ouvido que a gente fala tanto, que a gente tem falado tanto, eu acabei de falar. Como que a gente deve utilizar esses fones de ouvido? Bom, primeiro, fone de ouvido você tem que usar nas 2 orelhas e não somente em uma. E eu vou contar por quê. Todo som que chega na orelha direita, ele vem para o lado esquerdo do cérebro. Todo som que chega na orelha esquerda vem para o lado direito do cérebro, passa por uma pontezinha chamada corpo caloso e chega aqui. Ou seja, aqui os 2 lados precisam se comunicar. Só de você usar de uma maneira binaural o fone e o cérebro, você ganha da natureza fita vermelha embrulhada num pacote, o que a gente chama de 6 dB. Você ganha uma somação, uma amplificação, que é o que a gente chama o fenômeno de somação binaural. Com isso, você não tem a necessidade de querer aumentar o volume se você usar dos 2 lados. No entanto, se você estiver num ambiente com barulho e esse fone não tiver um isolamento acústico, você vai ter uma tendência a aumentar esse volume justamente para compensar o barulho. Então, se você está num ambiente de barulho, um fone com isolamento social pode ser interessante. No entanto, você tem que tomar cuidado quando você usa fones, por exemplo, na rua. Tome cuidado, porque fones com isolamento social podem te levar... Passa o carro, você perde um pouco de segurança das coisas. Então, tem que tomar um certo cuidado quando você usa os fones com isolamento acústico ou não. No entanto, o fone nas 2 orelhas, não somente uma. Para a criançada, tem uma dica, não somente para as crianças, mas as crianças estão jogando muito, né? Elas estão com fone, você tem que passar lá de vez em quando e ver, deixa eu ver se o fone está alto. Mas como você vai parar o jogo da criança e falar, deixa eu ver se o fone está alto, a criança não vai gostar muito. Uma dica é a seguinte, chama a criança e fala o nome dela e vê se ela te atende. Ou tenta manter uma conversa com o volume e falar, eu vou testar o volume do teu fone. E continua conversando numa intensidade normal, natural, e vê se a pessoa tem que abaixar o volume para te ouvir. É importante que a um braço de distância a pessoa consiga manter uma conversa com você, mesmo escutando o fone de ouvido com algum tipo de som. Nessa intensidade, ele está mais seguro do que se ele tiver que abaixar o volume e tira o fone para poder te ouvir, tá? Então, fones de ouvido podem ser utilizados, mas desde que sejam bem utilizados com as regras devidas, tá? Bom,
Conscientização. Nada disso que eu estou falando tem algum valor se você não se conscientizar. Não existe prevenção auditiva se não tiver conscientização. É uma mudança cultural. Conscientizar sobre os riscos da exposição abusiva a esses níveis de pressão sonora extremamente elevados. Bom, e como saber se eu tenho uma perda auditiva? E aqui vai o primeiro pilar da campanha desse ano, que é a triagem, a avaliação audiológica. É muito importante fazer as triagens nos bebês, dos recém-nascidos, porque a gente pode evitar muita perda auditiva e quanto mais precoce você detectar as perdas auditivas, melhor o tratamento. E conforme tem testes objetivos, que você não depende da resposta da criança, do bebê, então dá para fazer na maternidade, dá para fazer nos consultórios, nos serviços de saúde, e é direito de todos ter acesso a isso. E no adulto, fazer uma avaliação audiológica, fazer com o audiômetro, na criança também, né? Na criança que tem condições, né? Já tem maturidade para responder aos sons, ela pode fazer uma audiometria com os fones de ouvido e uma avaliação audiológica completa. Então, é muito importante avaliar, é um direito de todos triar e avaliar, seja em qual fase da vida for. Não é só criança que a gente avalia, que a gente tria, a gente pode avaliar e deve avaliar, incluir na bateria do check-up anual que as pessoas fazem para cuidar da sua audição, os cuidados audiológicos. E o que eu preciso saber e fazer se eu tiver uma perda auditiva? Uma coisa que é importante a gente conversar é lembrar a todos que ouvir é totalmente diferente de escutar. A gente ouve com o ouvido, mas a gente entende com o cérebro. Perdas auditivas nas células do ouvido podem interferir diretamente na função do processamento do som. Então, é muito importante lembrar e saber que ter uma perda auditiva pode sim afetar a parte de processar o som. O processamento do som, que a gente chama de processamento auditivo central, é tudo que o cérebro faz com sons que as orelhas mandam para cima. E essa frase, né, é muito comum, vocês já devem ter ouvido muitas pessoas falarem, isso a gente ouve constantemente no nosso dia a dia, no consultório, que é: eu ouço, mas não entendo, principalmente quando eu estou no ruído. Aí a pessoa faz aquela cara de paisagem, finge que entendeu, mas não entendeu. Mas por que será que isso acontece? Essa perda auditiva, ela pode acontecer em diversos graus. E eu acabei de falar para vocês que é muito importante a gente lembrar que ouvir é diferente de escutar. Para a gente ter uma compreensão de fala satisfatória, vocês têm que entender que esta engrenagem que vocês estão vendo tem que funcionar em perfeito estado. Ou seja, a parte do sistema periférico, que é a parte da audição. Você tem que ter as células do ouvido boas. Se elas não estiverem boas, você não vai conseguir mandar o som para cima. Então, é o sistema periférico bom. A parte central, que é o processamento do som, tem que estar muito bom. Ou seja, o que o cérebro faz com os sons que as orelhas recebem, tem que conseguir processar a informação. E ainda tem uma terceira função que a gente fala que são as funções superiores, que é atenção, linguagem e memória. Essa engrenagem nessas três partes precisam estar funcionando muito bem para realmente você ter uma compreensão de fala satisfatória. Se uma dessas partes dessa engrenagem não funcionar bem, você vai ter algum tipo de dificuldade auditiva na compreensão. E eu gosto de comparar, é muito interessante a gente comparar a audição com, por exemplo, com um arco-íris, todo feliz, colorido, cheio de brilho. Mas, às vezes, a gente tem uma perda auditiva que ela não é profunda, não é total, mas ela é parcial. E é como se você perdesse o brilho um pouco das cores e faltassem algumas cores. Então, isso, se você comparar os diferentes graus da perda auditiva, é como se fosse um arco-íris que não tem todas as cores ou tem algumas cores um pouquinho mais apagadas. Isso, por exemplo, poderia ser uma perda leve e moderada. E não necessariamente não ter nenhuma cor, não ouvir absolutamente nada, né? Então, existem graus de perda auditiva. E quando se tem uma perda auditiva, aí a gente tem que fazer uma reabilitação auditiva, que é o segundo pilar da campanha desse ano do Dia Mundial da Audição,
que é a triagem, a reabilitação e depois, terceiro, a comunicação. Então, quando a gente fala em reabilitação auditiva, a pedra fundamental, a pedra filosofal de um programa de reabilitação auditiva é a amplificação. E a gente tem as possibilidades de ter uma amplificação, uma prótese auditiva por via aérea ou por via óssea e as próteses implantáveis. E ainda os implantes cocleares, se a prótese auditiva convencional não for mais o suficiente. Para as perdas auditivas mais profundas, então a gente vai ter a opção de ter também o implante coclear. Bom, somente essa amplificação é o suficiente? Será? Nem sempre. Nem sempre somente fazer uma amplificação é o suficiente para você chegar numa compreensão de fala satisfatória. E quando a gente precisa treinar o cérebro a escutar melhor, existem os treinamentos auditivos. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente tem uma perda auditiva, naquelas células pode afetar o processamento do som, o que o som recebe das orelhas que estão enviando? Pois é, então muitas vezes é necessário não somente a amplificação, mas também fazer, por exemplo, um treinamento auditivo, que nada mais é do que uma fisioterapia de ouvido, que é treinar o cérebro a escutar melhor. Existem várias ferramentas de treinamento auditivo, eu vou citar para vocês duas que são validadas, testadas cientificamente e que eu gosto muito e que eu utilizo na minha prática clínica. A primeira é o treinamento auditivo musical, que é fruto da minha tese de doutorado, que é um treinamento que está numa plataforma, num website, que são 8 exercícios com mais de 1.300 variações. E não tem som verbal, é somente música e instrumento musical. Com 8 exercícios, onde você vai treinar todas as habilidades auditivas centrais através da música. A música, aqui vai uma outra dica, a música é um verdadeiro milagre para o cérebro. Quando a gente está fazendo reabilitação auditiva, ela colabora demais, colabora em muitas outras coisas, mas num processo de reabilitação auditiva, a música realmente pode fazer toda a diferença. E um outro material também validado cientificamente, que eu gosto muito, é o Afinando o Cérebro. Também uma plataforma, um website, que é da doutora Ingrid Gilloff e da doutora Diana Faria, que são sons, são atividades verbais e não verbais que também vão estimular as habilidades auditivas centrais do processamento, linguagem, memória e atenção. Então, eu acho que esses dois materiais juntos, eles se complementam e eu indico. E a gente não pode esquecer da leitura orofacial. Muitas vezes é necessário fazer um treino de leitura labial, leitura orofacial, principalmente para aquelas perdas auditivas mais profundas, onde realmente o apoio visual é imprescindível. Ah, levaram um susto, né? Pois é, e vocês imaginam como é não ouvir? Nós tivemos alguns exemplos e estamos tendo alguns exemplos e sentindo na pele, mesmo quem tem audição normal, a dificuldade que é compreender quando ainda tem, principalmente quando tem algum ruído, e as pessoas utilizando máscaras que impedem o apoio visual. Então, se para uma pessoa com audição normal, muitas vezes a comunicação está difícil porque não tem o apoio visual, imagine para as pessoas que têm algum tipo de perda auditiva. As pessoas com perda auditiva leve, muitas vezes, conseguiam, com o apoio visual, elas conseguiam manter uma comunicação muito próximo do que é o normal, quando, obviamente, não tivesse algum ruído junto. No entanto, com a pandemia, com o uso das máscaras, isso tem se tornado muito, muito, muito difícil no dia a dia. E aí está a importância de se utilizar máscaras transparentes. Isso deveria ser algo que todos deveriam usar, não somente para facilitar a comunicação
do dia a dia para as pessoas com audição normal, que a gente já viu que realmente dificulta quando tem a falta do apoio visual, mas principalmente para incluir todos os deficientes auditivos, todas as pessoas com algum tipo de perda auditiva. O apoio visual é muito, muito, muito importante e ajuda muito na comunicação. E falando em pandemia, em Covid, qual a relação com a audição? Vários estudos estão sendo realizados e algo que a gente já conhece são os sintomas, que é a tosse seca, a febre, perda de olfato e paladar, dor de cabeça, dor de garganta. Outros sintomas um pouco mais incomuns, mas que também têm aparecido muito nas pesquisas, é a perda de cabelo, gostos e cheiros estranhos, conjuntivite, uma confusão mental, problemas de pele e a tal língua de Covid, dedos de Covid, que a língua são manchas e os dedos também têm algumas manchas quando a pessoa está infectada. Mas o que poucas pessoas sabiam e que as pesquisas têm demonstrado é realmente a consequência dessa doença ocasionando perda auditiva e zumbido quando a pessoa está infectada. Ou seja, são sintomas, são consequências que muitas vezes as pessoas já estão experimentando. E o terceiro pilar, que é a comunicação, né? O terceiro pilar do Dia Mundial da Audição é a comunicação. Existem várias formas, diversas formas de se comunicar. A gente se comunica pelo celular, pelo telemóvel, né, por e-mail, a música é um tipo de comunicação, a pintura, né, a arte como um todo é um tipo de comunicação, a comunicação oral, a comunicação não verbal, e a gente não pode se esquecer também da Libras, a comunicação para aquele surdo profundo que não tem condições de ter uma audição. E aí, com o apoio visual mais a leitura, mais a língua de Libras, é possível eles se comunicarem. Então, cada vez mais a gente precisa incluir os surdos, principalmente os mais profundos, nesta comunicação que nem sempre é possível a eles. E aqui vão algumas estratégias de comunicação, algumas dicas. Vale lembrar, quando você estiver conversando com alguém que tem uma perda de audição, fale mais devagar, mais articulado, e não é muito mais devagar, não. Fala mais devagar, pausado, articulado. A velocidade da fala pode fazer toda a diferença na compreensão. Então, em vez de você repetir uma mensagem falando mais alto, repete com uma velocidade um pouco mais lentificada, mas não muito mais. Os idosos, principalmente, quando você tem uma perda auditiva não tratada e demora para você fazer uma reabilitação, colocar, por exemplo, uma amplificação, lentifica-se muito esse processamento do som. Então, ajuda se você lentificar a sua fala em vez de falar rápido demais. Falar de frente para a pessoa também é uma outra coisa extremamente importante. Pista visual, acabamos de falar o quão importante é as pistas visuais, principalmente a leitura orofacial. Lembrar que a perda auditiva, mesmo em grau leve e moderado, ela também afeta muito a comunicação das pessoas e entre as pessoas. Então lembre-se, qualquer um pode ter sua audição prejudicada, seja paciente e consciente. Previna-se, faça avaliações audiológicas periódicas, reabilite-se sempre que possível, isso é um direito de todos. Comunique-se, isso traz vida, e aí isso vale para todos, isso não é somente para quem tem audição normal, é para todo mundo, inclusive o deficiente auditivo profundo, que às vezes não tem uma comunicação tradicional do ouvinte, mas ele tem sim como se comunicar, por exemplo, através da Libras. Dia Mundial da Audição, aqui vão algumas considerações finais da Organização Mundial de Saúde e que eu gostaria de compartilhar com vocês, que foram divulgadas justamente para esse dia de 2021. Recomendações. Primeiro, triagem, extremamente importante. Quanto mais cedo forem realizadas as triagens, mais precoce, quanto mais precoce for, melhor a reabilitação. A perda auditiva deve ser considerada um problema de saúde
pública, é muito necessário que os governos aloquem recursos e planejamentos para promover o acesso a todos, seja de qualquer classe social e com qualquer tipo de perda auditiva, a todos têm o direito dos cuidados auditivos. Estratégias de saúde pública devem incluir prevenção, triagem e intervenção precoce para a perda auditiva. Para o governo, o número de pessoas que vivem com perda auditiva é inaceitável. Então, aqui vai uma recomendação diretamente para o governo. O número de pessoas de perda auditiva é inaceitável. É imprescindível a implementação e as medidas preventivas e de reabilitação auditiva. Investir em intervenção com bom custo-benefício vai beneficiar não somente as pessoas com perda auditiva, mas também irá trazer ganhos financeiros para a sociedade. Governos precisam cada vez mais agir para integrar o cuidado auditivo centrado na pessoa dentro de todos os planos nacionais de saúde para uma cobertura mundial. E para o público em geral, aqui vão as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Boa audição e comunicação são importantes para todos os estágios da vida. Perda auditiva e doenças de ouvido podem ser evitadas com medidas preventivas, como proteção a ruídos intensivos. A gente conversou bastante sobre isso até agora. Bons cuidados auditivos e imunização. Vacine-se, a vacina é extremamente importante. Agora, em época de pandemia da Covid, o quanto é importante a gente se vacinar. Vocês viram que uma das consequências do Covid é realmente perda auditiva e zumbido. Perda auditiva e doenças de ouvido podem ser cuidadas quando identificadas e cuidadas apropriadamente. Pessoas devem ter a sua audição checadas regularmente. Faça avaliações periódicas. Pessoas com perda auditiva e doenças de ouvido devem procurar os médicos, seus médicos, o mais precocemente possível. E você, se conscientizou? Por que a audição é importante para você? Você se conscientizou dos cuidados auditivos que todos nós devemos ter? Então, aqui fica o lema central da campanha do Dia Mundial da Audição de 2021. Comunicação, cuidados auditivos para todos. A importância da triagem, da reabilitação e da comunicação a todos. Seja qual for a idade, seja qual for a fase de vida que a pessoa esteja. Todos têm direito aos cuidados auditivos. Eu realmente espero que vocês tenham gostado dessa palestra, espero que tenham tido informações extremamente importantes e que vocês possam ajudar a espalhar essas informações a todos que o rodeiam. Se você gostou, compartilhe. Se você abraça essa causa, compartilhe essas informações com o maior número de pessoas possíveis. Muito obrigada.